Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco são as novas regras sobre as faltas de professores lá na rede estadual de São Paulo. Elas começaram a valer, ou melhor, foram implementadas para valer a partir de 2025, pela SEDUC-SP. A gente se baseou aqui em algumas fontes que detalham bem essa resolução, né? E o que ela está causando. Nosso objetivo aqui é entender os porquês dessa mudança toda. Quais são exatamente as novas regras? E os argumentos, né? O que diz quem concorda, quem discorda e o que isso pode, enfim, significar para a educação lá em São Paulo. E olha, o que ligou o alerta mesmo foi um dado. No primeiro semestre de 2025, teve 14,32% da carga horária dos professores que simplesmente não foi cumprida. E o pior, quase 34% dessas faltas, sem justificativa legal. Ok, vamos tentar desembrulhar isso. Exato. Esse número, 14,32%, é bastante coisa, né? E essa fatia de 33,9% de falta sem justificativa. Isso mostra que o problema talvez não seja só questão de saúde. Tem algo mais aí. E olha, as fontes que a gente consultou falam num custo bem alto associado a isso. Coisa de 33,9 milhões só entre fevereiro e abril de 2025. É dinheiro, né? E claro, principal impacto no tempo de aula dos alunos. E aí veio a resposta da SEDUC, né? Apertando as regras a partir de agosto de 2025. Para quem é professor temporário, a coisa ficou séria. Se tiver mais de 5% de faltas injustificadas na carga horária do mês, o contrato é rescindido e não pode mais dar aula na rede naquele ano. Bem direto. Sim, é uma medida forte. E para os professores efetivos que estão no Programa de Ensino Integral, o PEI, sabe? Aquele das escolas de tempo integral, Sei, sei. para eles a mesma regra. Bateu os 5% de falta injustificada, no ano seguinte não pode mais atuar no PEI. Mas assim, essa linha de 5% parece um corte meio seco, não acha? As fontes falam como chegaram nesse número. Olha, as fontes não entram no detalhe de como definiram exatamente os 5%, mas fica claro que é um limite, né? Uma tolerância zero para falta sem justificativa legal. E é bom frisar, falta justificada, tipo atestado médico ou odontológico, licença por luto, essas coisas, continuam valendo sem penalidade. O foco da regra nova é mesmo na falta sem motivo legal aparente. Entendi. E isso não surgiu do nada, né? Já vinha de umas leis recentes, a LC 1374 de 2022, a LC 1396 de 2023, que já indicavam um controle maior de frequência, desconto em salário. O que a gente vê aqui é uma tensão, né? De um lado, a SEDUC querendo, bom, garantir que a aula aconteça, controlar o gasto, do outro, a realidade dos professores, principalmente os temporários, que ficam, assim, muito expostos. Faz sentido. E os argumentos para defender essa rigidez toda são bem claros pelo que a gente viu. A aposta da SEDUC é que isso vai fazer o professor faltar menos, ser mais responsável, digamos assim, e aí, claro, menos prejuízo para os alunos, mais aula dada e, óbvio, economizar o dinheiro público. Aqui a coisa fica realmente interessante. Sim, mas as críticas são fortes também e as fontes trazem isso bem claro. Tem um medo grande dessa pressão toda, sabe? Principalmente no professor temporário, que pode perder o emprego de uma hora para outra. Imagino. E tem a chance disso parar na justiça. Sabe, dificuldade para validar uma justificativa aqui, outra ali, questões de saúde mental também que pioraram muito depois da pandemia. É delicado isso, a situação dos temporários. Muito. E levanta outras questões importantes, né? Tipo, a regra foca na presença. Ok, o professor tá lá. Mas e a qualidade? Um professor que vai para a escola pressionado, desgastado, ele consegue ensinar bem e tem a diferença de tratamento. Perder o emprego é muito mais pesado para o temporário do que para o efetivo que sai do PI, né? Com certeza. E, por fim, a crítica de que é uma medida que pune reativa, sabe? Em vez de atacar a raiz do problema. Por que os professores faltam tanto? Condições de trabalho, falta de apoio. E diante desse cenário, as fontes também sugerem outras coisas, né? Caminhos para equilibrar, tipo avaliar não só a presença, mas a qualidade do trabalho. Dar mais suporte para o professor, psicológico-pedagógico, talvez pensar em punições que vão aumentando aos poucos
E, claro, o básico: melhorar as condições de trabalho. Exato. Se a gente conectar tudo isso, a Seduc está tentando resolver um problema que existe, que é real. O absenteísmo atrapalha muito, ter professor em sala é fundamental, não dá para negar. Só que essa abordagem, muito focada na punição, com esse limite tão apertado, ela gera preocupação. Justamente sobre a justiça disso, o bem-estar do professor, e pega mais pesado para quem já é mais vulnerável no contrato. Então, resumindo a análise das fontes, parece que não adianta só cobrar que o professor vá trabalhar. Precisa combinar as coisas, sim cobrar responsabilidade, frequência, mas junto com políticas de apoio, de valorização e um olhar mais, sei lá, humano para as causas das faltas, para fortalecer o ensino público de verdade. Pois é, e fica aqui uma provocação final, né? Uma coisa para a gente pensar. Além de ficar só controlando se o professor está lá fisicamente ou não, como é que o sistema pode medir? E, mais importante, incentivar o engajamento de verdade dos professores e dos alunos, para garantir que o aprendizado aconteça mesmo, sabe? Para valer.